Você está começando, quer correr menos risco ou já investe e quer ganhar muito, só que da melhor forma possível, se preocupando menos, dormindo bem? Por isso que hoje eu vou falar de 3 investimentos para iniciantes em renda fixa e vou falar num grau de profundidade que você precisa. Vamos lá. Primeiro de tudo, assim, como que eu invisto o meu dinheiro? Eu geralmente invisto meu dinheiro dividindo o meu patrimônio em 4 partes. Então uma parte eu deixo em ações, outra parte eu deixo em fundos imobiliários, que é real estate, outra parte eu deixo em ativos internacionais, outra parte eu deixo em caixa. Caixa é a parte de renda fixa. Então aqui é onde eu quero uma boa liquidez, onde eu quero um risco mais baixo, onde eu quero uma rentabilidade bacana, tá? Então, como que a renda fixa se enquadra na minha carteira de investimentos? Ela é uma parte da minha pizza. Ela não é a totalidade dela, ela é uma parte da minha pizza. Então a gente vai falar dessa parte da sua carteira de investimentos. Ou, caso você só queira investir em renda fixa, a totalidade da sua carteira de investimentos. Então vamos lá. Como funciona a renda fixa? Quando você vai investir numa renda fixa, a gente geralmente precisa pensar em 3 coisas, que são as 3 coisas que variam no investimento de renda fixa. Primeiro, o que varia é para quem você empresta. Renda fixa é você emprestar dinheiro para alguém. Você pode emprestar para o banco, você pode emprestar para uma instituição, né, uma empresa, ou para o governo. Então, isso é a primeira coisa que muda. A segunda coisa que muda é o prazo para você receber esse dinheiro que você empresta junto com juros. Então, o montante é o que você emprestou, juros é o valor a mais que ele vai te entregar, é o quanto você vai ser remunerado. Isso daqui pode variar de 1 ano até décadas. Na verdade, pode variar até em prazos menores, tá? Então, você vai ter esse componente do prazo e depois você tem um formato de recebimento dos juros. Pode ser uma remuneração pós-fixada, pré-fixada e híbrida, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, você vai ter a variação de para quem você empresta, quanto tempo você empresta e como você vai ser remunerado, tá? Essas são as 3 coisas principais. Então, eu vou explicar agora sobre o pós-fixado, o pré-fixado e o híbrido. Vamos falar primeiro do pós-fixado. O investimento pós-fixado geralmente tem essa característica, ó, uma linha reta. Por que ele tem uma linha reta? Porque ele é pós-fixado a alguma taxa. Por exemplo, esse investimento é atrelado ao CDI, esse investimento é atrelado à Selic, esse investimento é atrelado ao dólar. Então ele é fixado a algum indicador. E geralmente eles são fixados à taxa de juros, nesse caso a Selic ou ao CDI. Então o investimento pós-fixado geralmente é uma linha reta. Nesse exemplo, se você investir R$10.000, poxa, até 2029 você teria aqui mais ou menos R$15.000, tá? Isso aqui é como é o gráfico de investimento pós-fixado. Então você não precisa se assustar. Chegar aqui no meio, você vai poder resgatar com lucro, geralmente sem susto. O investimento pré-fixado é um investimento onde você já garante uma taxa. Por exemplo, tesouro pré-fixado com uma taxa pré-fixada de 10,89%. Você vai ganhar 10,89% no ano, não importa o que aconteça, se você segurar o título até o vencimento. Se você segurar o título até o vencimento, você tem uma linha assim. Se você resgatar antes da hora, você pode acabar tomando algum prejuízo. E o híbrido é um investimento que geralmente é atrelado a alguma taxa, como por exemplo o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então aqui, ó, no pré-fixado tinha uma taxa pré-fixada de 10,89, no pós-fixado era Selic e aqui no híbrido você tem o IPCA mais 5,98. Isso aqui é o Tesouro IPCA. E aí o híbrido ele geralmente tem um gráfico onde ele acaba oscilando um pouquinho mais, a não ser que você segure até o vencimento, que aí você vai ter tido uma rentabilidade um pouco mais linear. Agora vamos lá. Por que investir então em renda fixa? Já que a gente falou sobre as 3 formas de remuneração em renda fixa. E daqui a pouco eu vou te falar quais são os 3 investimentos para iniciantes em renda fixa. Primeiro, porque é a classe de investimento mais segura que tem. Você geralmente tem um risco soberano, então você pode ter um risco mais baixo. Você tem a garantia da FGC, dependendo do investimento que você fizer, e você tem uma previsibilidade maior das coisas. É uma das classes da Arca que mais rendeu nos últimos anos. Então, quando eu pego a minha forma de investir, dividindo meu patrimônio em 4, uma delas, que é a parte de renda fixa, teve um rendimento maior que o Bovespa. Então, nos últimos 10 anos, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é basicamente a renda fixa, rendeu 140% nos últimos 10 anos. Enquanto o Ibovespa, que é o índice de Bolsa de Valores, rendeu 110%. Então, renda fixa rendeu mais que Bolsa, por mais que algumas ações tenham rendido mais do que a média. Quando a gente olha para o passado, últimos 10 anos de rentabilidade, um Tesouro Selic trouxe uma rentabilidade de mais ou menos 9,1% ao ano, que é uma rentabilidade bem interessante. Quando você olha para o futuro, você pega um Tesouro IPCA mais com vencimento em 2045, você tem uma rentabilidade aqui próxima de 9% ao ano. Claro que não dá para garantir essa rentabilidade do futuro, porque o Tesouro IPCA ele tem a ver com a inflação mais uma taxa. A gente não sabe quanto vai ser a inflação. Se você fosse pegar nos dias de hoje, esse número seria de 9% ao ano
para frente. O que significa 9% ao ano? Bom, se você investir 10 mil reais hoje e não fizer mais nenhum investimento, a 9% ao ano, daqui a 50 anos, 10 mil reais teriam virado 682 mil reais, ao passo que em 30 anos teria virado 120 mil reais. Então, olha que interessante, ó, 30 anos para virar 120 e depois 20 anos para virar 682 mil. Perceba que aqui se demora 30 anos para chegar em 100 mil reais e aqui depois em 20 anos você ganha quase 500 mil reais a mais. É muita diferença. E em terceiro lugar, você também tem, além de ser uma classe segura, além de ser uma classe que rendeu bastante, você também tem a possibilidade de ganhar dinheiro com marcação a mercado. A marcação a mercado é basicamente o seguinte: a renda fixa ela não sobe em linha reta como eu mostrei para vocês na prática. Por quê? Porque a renda fixa não é tão fixa assim e tem uma pegadinha que eu vou mostrar para vocês. Vamos supor que você vai investir num título de renda fixa pré-fixado que tenha essas características. Lembrando, o que eu vou falar agora se aplica para títulos pré-fixados. Quando você investe num pós-fixado, você tem uma característica linear. Quando você vai falar de um título pré-fixado, você tem uma característica onde, se você segurar o seu vencimento, você começou aqui, vai terminar aqui. Só que durante o caminho, se você quisesse resgatar antes da hora, você teria oscilações. Tá? Então eu vou falar de um título pré-fixado. Pensa comigo, você tem um investimento que vence daqui a 10 anos. A rentabilidade é 12% ao ano. Você vai ter no final, no vencimento, um título de R$1.000. Então no final você vai receber R$1.000. Você vai pagar algo hoje para receber R$1.000 lá na frente. Quanto que vale o título que lá na frente vale R$1.000 ao preço de hoje? A fórmula que a gente usa para calcular é assim, ó, valor final sobre 1 mais taxa elevado a N. O valor final seria esses R$1.000 aqui, ó. Então, lá no final, eu vou ter R$1.000. Aí a gente faz aqui 1 mais taxa. Taxa é 12% ao ano, então daria 0,12, que é 12%, 12 sobre 100, elevado a N. N é o número de períodos, vencimento é 10 anos, então elevado a 10. Então vamos lá, vai dar 1.000 sobre 1,12 elevado a 10. Então dá 1.000 sobre 3,11, então isso aqui dá mais ou menos 321,54. Então, um investimento que vai te render 12% ao ano e que daqui a 10 anos vai ter um valor final de R$1.000, hoje ele custa R$321,54. Só que vamos supor que daqui a um ano as condições mudaram. Daqui a um ano a taxa de juros caiu, a economia, o mercado começou a mexer na taxa de juros, o mercado estava ali com 12% de taxa, caiu para 7% de taxa. Por algum motivo, o Brasil quer incentivar a economia, ele quer fazer as pessoas consumirem mais. E aí ele usa como artifício diminuir a taxa de juros para as pessoas comprarem mais produtos, mais serviços, E quando ele faz isso, não muda o valor combinado da sua aplicação no final. Só que se eu tinha um investimento que me pagava 12% ao ano, se tiver alguém agora que vai investir, essa pessoa vai querer aquele meu título, que no final vai estar valendo R$1.000. Então eu posso vender para ele mais caro esse título. Como funciona a conta? Vamos então fazer esse mesmo cálculo aqui, ó. Valor final, que agora que é R$1.000, são os mesmos R$1.000, sobre 1 mais 7%, 1,07 elevado a 9, 1,84, 543,9. Então olha que interessante, o seu título valia R$321,54. Agora ele vale R$543,90, porque a taxa de juros caiu. Então se por acaso você fizer um investimento prefixado e segurar seu vencimento, você vai ganhar aqueles 12% ao ano. Se por acaso a taxa de juros cair, você pode sair antes da hora. Quanto que vale esse título? 543. Isso daqui representaria um ganho de mais ou menos quanto? De mais ou menos uns 70%. Entende? Então, isso daqui é uma operação que pode acontecer também no mercado de renda fixa, por isso que é tão importante você ter renda fixa na carteira diversificada, tá? Eu quis explicar para você o conceito de marcação a mercado antes de eu entrar nas aplicações de renda fixa. Então, você pode ganhar, como eu mostrei, mas você também pode perder se acontecer o inverso, tá? Isso pode ser muito. Por isso, você precisa conhecer aqui os 3 investimentos para iniciantes na renda fixa, tá? E como você pode ganhar dinheiro com eles. Vamos começar. O vídeo está começando agora, que interessante. Então, eu peço para você que curta esse vídeo se você não fez isso até agora, clica no botãozinho ali de joinha e se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, certo? Primeiro investimento para iniciantes, Tesouro Selic.
É isso. Esse aqui é o investimento mais conservador do Brasil. Esse aqui é um dos melhores investimentos do Brasil. Então não tem por que você investir em algo que renda menos do que isso. Imagina que as pessoas investem na poupança, geralmente. A poupança é essa linha azul, roxa aqui, né? Se eu investir, por exemplo, R$100 em 2005, poxa, hoje eu teria R$351 na poupança. No Tesouro, se eu investir R$100, eu teria R$558. A diferença é que a poupança você não paga imposto, né? Então é zero. No Tesouro Selic você paga imposto. Você pagaria 15% sobre o lucro para um prazo como esse, né? Então, como o lucro seria 558 menos R$100, o lucro seria 458,87. 15% disso dá quanto? 68,83. Então daria aqui 490,04 centavos. Então, você está falando de R$490,04 contra R$351 nesse prazo. O Tesouro Selic teria te dado muito mais dinheiro. Mas o que é importante você levar em consideração? É importante isso daqui, ó. Qualquer investimento de renda fixa, você vai ter que comparar rentabilidade, risco e liquidez. Então, olha só, a rentabilidade do Tesouro Selic em relação à poupança é maior. O risco do Tesouro Selic em relação à poupança é menor. E a liquidez, eu diria que é igual, né? Na verdade é um pouco maior, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então o Tesouro Selic é melhor em tudo que a poupança, basicamente, né? Então, para que alguém investe na poupança hoje no Brasil? Bom, a explicação para isso é falta de conhecimento e um pouco de comodismo, né? Por isso que você precisa me ajudar, cara. A gente precisa transformar o Brasil. Pô, não dá. Eu faço vídeo todo dia aqui há, sei lá, 8 anos quase, e tem 60 milhões de brasileiros com dinheiro na poupança, cara. Isso é absurdo. Todo mundo ao meu redor já sabe que não tem que ter dinheiro na poupança. Então você que tá assistindo, você me ajuda e avisa todo mundo na sua família aí. Não dá para ter dinheiro na poupança mais, até porque não é um argumento que precisa de muito dinheiro para investir no Tesouro Selic. Você pode investir a partir de R$30. Me ajuda, certo? Vantagens. É mais seguro. Você pode investir aqui com pouco dinheiro. É muito fácil. Qualquer corretora você pode investir. Você pode resgatar no mesmo dia, se você pedir resgate até 1 da tarde, ou cai no segundo dia, né? No próximo dia, que a gente chama de D+1. E você tem uma baixa volatilidade, né? Então você pode não se preocupar na hora de resgatar. Qual é a desvantagem? Você tem IOF, então resgatar antes de 30 dias não vale a pena. Você tem imposto, mas ainda assim rende muito mais que a poupança, né? Imposto só sobre o lucro. Você não pode sacar no final de semana nem no feriado. Aí você tem uma taxa de custódia que você só paga acima de R$10 mil investido. Até R$10 você não paga nada. E acima disso você vai acabar pagando 0,2% ao ano. Ainda assim, muito melhor que a poupança. Segunda possibilidade, segundo investimento para iniciantes, é um CDB, né? CDB é um certificado de depósito bancário. Basicamente, você pega, né? Você tem o banco, você tem alguém. Então alguém precisa de dinheiro, esse alguém pede dinheiro para o banco pede dinheiro para você. Você investe num CDB aqui, aí o banco capta o seu dinheiro, aí o banco pega e faz um empréstimo para esse alguém. Aí esse alguém paga, por exemplo, 5% ao mês e aí o banco te paga 1% ao mês. Aí o banco fica com essa diferença de 4%, que a gente chama de spread, né? Então você nunca empresta pro banco, né? Na verdade você empresta pro banco e empresta para alguém. É assim que o banco ganha dinheiro. Então essa daqui é a lógica. E o CDB, ele é, assim, algo muito interessante, né? Geralmente você tem um CDB que paga um percentual do CDI. Então, por exemplo, se o CDI for 10%, se você tiver um CDB que paga 100% do CDI, você vai receber 10% ao ano. Se você tiver um CDB que paga 110% do CDI, seu CDB vai pagar 11% ao ano. Se tiver um CDB que paga 130% do CDI, você vai receber 13% ao ano, certo? Ou seja, você sempre vai receber um percentual do CDI. Quanto maior, melhor. E nesse caso, né, a gente comparou a poupança, que é a linha azul, com um CDB de 90% do CDI, que é um CDB ruim, tá? Um CDB de 100% do CDI, que é um CDB aceitável, um CDB de 110% do CDI, né? Então veja que a diferença aqui é brutal de rentabilidade e o CDB tem a garantia do fundo garantidor de crédito, então você tem a mesma segurança que a poupança, só que com mais rentabilidade e você consegue encontrar um CDB ou um equivalente em praticamente todos os bancos digitais e corretoras. Vantagens. É seguro, né? Então o FGC cobre caso tenha algum problema, porque lembra que você empresta para alguém? Se esse banco, essa instituição quebrar, você recebe de novo o seu dinheiro até um certo valor. Você tem muita acessibilidade, que você consegue investir a partir de R$100. Você pode resgatar no dia, dependendo do CDB. Você não tem volatilidade, então é uma linha reta e é muito prático, é muito fácil de investir. É muito fácil de investir. Você tem imposto também sobre o lucro, você acaba tendo um risco concentrado na instituição, por mais que você tenha FGC, né? É chato passar por esse procedimento.
investimento. Eu já passei. Você tem IOF, então não vale a pena resgatar antes de 30 dias. Você tem que olhar para o rating do banco. Então esse banco ele é seguro, ele é grande, ele é pequeno. Porque por mais que você tenha o FGC te garantindo, você não quer passar por esse estresse, né? De, cadê meu dinheiro? É tranquilo passar por isso, mas eu já passei e tem sempre um pouco de chatice no processo. E tem o efeito come cotas do CDB. Esse daqui é o grande problema do CDB, que faz ele ser um pouco pior do que o Tesouro Selic quando a taxa é equivalente. Então se você investe para o longo prazo, o CDB não é ideal para você. Por quê? Porque imagina que assim, você investe, aí ele vence daqui a 2 anos, você paga imposto sobre o lucro. Aí você reinveste, daqui a 2 anos, paga imposto sobre o lucro. Aí reinveste, paga imposto sobre o lucro. Então você vai pagando imposto e aí você só investe o valor líquido. Você não tem os juros sobre juros, né? Então esse efeito reduz o benefício dos juros compostos ao longo do tempo. Por isso você precisa dar prioridade para investimentos que tenham maior eficiência de impostos e que não possuam o come cotas. Aqui eu trouxe um investimento bônus para vocês, tá? Não faz parte dos 3 para iniciantes, mas é uma solução para CDBs. É uma previdência privada, tá? A previdência privada, na tabela regressiva de imposto, ela pode pagar apenas 10% de imposto no momento de resgate. Quando você vai investir numa previdência privada, você vai tomar 2 decisões. Primeiro, qual que é o regime de... Você vai escolher se é PGBL ou VGBL, e você vai escolher se a tabela é regressiva ou progressiva. Você vai escolher essas 2 coisas. Quando você investe por longo prazo, você sempre vai escolher a tabela regressiva. Porque na tabela regressiva, você tem um imposto que vai decaindo ao longo do tempo. Então, na previdência privada, é ruim você investir se você for resgatar cedo, é bom você investir se você for investir por longo prazo. Então, aqui é a diferença de um VGBL regressivo, que é a previdência, contra um CDB. Se você investir R$100 mil uma única vez, com a rentabilidade de 1% ao mês, investiu hoje, passou 30 anos, olha o que vai acontecendo aqui no CDB, ó, vai ter uns dentinhos, tá vendo? Que são os impostos. Então, R$100 mil viram 2.200.000. O VGBL, uma previdência, quando chega aqui, você trabalhou com imposto até aqui, ó. Aí você paga imposto no resgate, 3.200.000. Então, sobre R$100 mil de investimento, você teria R$1 milhão a mais. É uma diferença muito grande. Então o efeito dos juros compostos na previdência privada é maior do que no CDB. Então o jogo do longo prazo é geralmente um jogo tributário. E uma solução para vocês é um fundo da própria gestora Grão, que tem um fundo da Arca de renda fixa. É um fundo onde eu particularmente tenho uma parte do meu dinheiro de renda fixa, tá? O time da Grão fez um estudo comparando a rentabilidade teórica da Arca renda fixa contra o CDI no passado, e a Arca renda fixa teve um retorno 10% acima do CDI, né? Se eu fosse comparar então aqui R$100 investidos de 2005 até aqui, né? Poupança R$351, Tesouro 558 e Arca Grão 663. Se você quiser conhecer mais o fundo de previdência da Grão, é só você clicar no link da descrição, você vai ser direcionado para uma página, ou você pode baixar o aplicativo da Grão também, você pode investir a partir de R$100, tá muito acessível, ou você pode acompanhar os meus vídeos onde eu invisto publicamente e você vai ver eu investindo na Arca Grão, tá? E você pode investir em renda fixa para o longo prazo. Mas obviamente, ler tudo direitinho, ver se faz sentido para você. Terceira opção aqui é a LCI e a LCA. Qual que é a diferença disso para o CDB? A diferença é que lembra que o longo prazo é um jogo tributário? A LCI e a LCA são isentas de imposto de renda. Então você não paga imposto, né? Simplesmente isso. Então a poupança, né? Você teria aqui R$351,10 se você investisse R$100 aqui no começo. Um Tesouro Selic, você teria aqui 558, né? Então seu Tesouro Selic e a poupança, a LCI estaria aqui no meio de rentabilidade. Porém, como você paga imposto sobre o Tesouro, essa rentabilidade cairia aqui para baixo, né? Então a LCI renderia mais do que o Tesouro. Por quê? Aqui o rendimento dessa linha amarela é líquido, o do Tesouro é bruto. Então você precisa pagar imposto ainda sobre 558. Isso faz com que a LCI tenha um rendimento maior se você tiver um percentual do CDI condizente. Agora você dificilmente vai encontrar uma LCI ou LCA rendendo acima de 100% do CDI. Por quê que vai ser muito difícil você encontrar uma LCI acima de 100% do CDI? Imagina o seguinte, um LCI de 90% do CDI contra um CDB de 110% do CDI. Qual que é melhor? Aqui você paga imposto, aqui você não paga. Em qual você investiria? Dá um pause no vídeo e comenta aí. Vamos ver se você tá bom de feeling. Porque é o seguinte, existe uma coisa chamada taxa equivalente do CDB, que é o seguinte, qual que seria a taxa equivalente do CDB que paga imposto em relação ao investimento que é isento? Então, se você investir por menos de 180 dias no investimento de renda fixa, a sua alíquota de imposto vai ser de 22,5%. E nesse caso, se eu pegar uma taxa equivalente do CDB equivalente a 90% do CDI, num prazo de menos de 6 meses,
né? Eu usaria essa forma, 90% sobre 1 menos 22,5%. Por que 22,5%? Porque, ó, se eu investir de 0 a 6 meses, eu pago 22,5% de imposto. De 6 a 12 meses, eu pago 20% de imposto. De 12 a 24 meses, eu pago 17,5% de imposto. E acima de 24 meses, ou seja, 2 anos, eu pago 15% sobre o lucro. No meu exemplo, eu estou usando 180 dias, então eu estou usando menos de 6 meses, né? 22, na verdade 179 dias, né? Então eu estou usando 22,5% de imposto, por isso que na forma eu estou usando esses 22,5%. A taxa equivalente seria então 116% do CDI. Significa que, se eu tiver que escolher entre uma LCI de 90% e um CDB de 110%, o que é melhor? A LCI. Porque eu precisaria de um CDB que paga pelo menos 116% para que ele seja equivalente ao CDI. LCI, vantagens. Tem muita segurança, tem o FGC também protegendo, tem o imposto que é isento, né? E a rentabilidade, você pode encontrar rentabilidades muito maiores do que os outros produtos. Desvantagens. A carência mínima é de 90 dias e geralmente as LCIs têm prazos de vencimento mais longos. Os valores costumam ser mais altos também, R$500, R$1.000 ou até mais. E você tem um risco muito parecido com o CDB, né? Mas ainda assim você tem o FGC. Eu trouxe um bônus para vocês também. Talvez o investimento de renda fixa que mais deu dinheiro nos últimos tempos, que é o Tesouro IPCA. Tesouro IPCA é particularmente onde eu geralmente coloco meu dinheiro quando eu coloco no Tesouro. Porque basicamente, assim, ele paga inflação mais uma taxa. Então se você tem assim IPCA mais 6%, significa que eu vou ganhar 6% acima da inflação. Caraca, vou ter um ganho real de 6%. Isso é muito bom, independente com a inflação. E ainda posso ter um ganho de marcação ao mercado se a taxa de juros cair e eu resgatar igual eu fiz a conta no começo do vídeo para vocês. De 2005 para cá, poupança, R$100 virou 351. Ibovespa, a própria Bolsa de Valores, rendeu 374. Tesouro Selic foi para 558. E o IPCA, o grande vencedor, R$1.000,25. Ele tem as mesmas características de um Tesouro Selic em relação à liquidação, prazo de resgate, risco do governo, mas ele oscila um pouco mais. Então, se você quiser resgatar antes da hora, você pode perder dinheiro ou você pode ganhar muito mais do que a média. E isso torna o Tesouro IPCA o meu investimento de tesouro favorito. Você pode investir em tudo que eu falei através de qualquer corretora ou de qualquer banco. Se você quiser investir com a ajuda do Grupo Primo e você tiver mais de R$100.000 de patrimônio, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, porque a gente pega pela mão e te ajuda a investir. Se você não tiver esse patrimônio, não se preocupa. Você pode abrir conta em qualquer corretora, abrir seu cadastro online e você mesmo fazer suas aplicações com os conteúdos que eu trago aqui para tentar te ajudar. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.